Desde 1956, para a Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Estamos no ar, Márcia Cristófoli, e mais uma vez meu coração vibra de satisfação por fazer um marketing ou contigo, Márcia Cristófoli, a melhor jornalista do business gaúcho. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Isso, e este a programa... nossa querida audiência que está ligada no marketing ou propaganda, que é um oferecimento de Ivupens. E tu sabe que há murmúrios no mercado de que coisas boas estão se aproximando da EO, alguns outros possíveis patrocínios, e etc, etc. Em breve voltaremos a falar deste assunto. Vamos começar o programa... Vamos começar com o nosso clipping? Não, pois é, o nosso clipping e com o copo cheio. Boa, gosto. O copo cheio. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Julio, a gente tinha que inventar uma trilha para esse quadro do copo cheio que o Pintaúde encabeça. Vamos encomendar para o Pedro e para o Zé do Belo. Isso, boa. Vamos encomendar para os meninos. É que ficou até bonitinho o copo cheio. Eu gosto. E o copo cheio de hoje, Márcia, eu gosto muito eu vou gostar de falar pelo seguinte: historicamente, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos desde que eu vim para o planeta, eu escuto dizer o seguinte: o Rio Grande do Sul é bom nas commodities, que a gente peca e a gente não é um estado industrial. E eu contesto isso. A história não é um estado industrial? Não, só se fala que o Rio Grande do Sul não agrega valor. O tal de agrega valor. Tem algum substituto hoje em dia para o agrega valor ou ainda continua sendo o agrega valor? Agrega valor? Não, acho que não. Se eu lembrar, eu falo. Então, tá. Então, se fala muito que o Rio Grande do Sul é um estado muito bom na produção de grãos e coisas do tipo, e que não tem essa coisa da parte industrial, que não agrega valor, que a gente só exporta commodity. Não é verdade. Eu já fiz aqui algumas vezes listas para provar o contrário. O Rio Grande do Sul é pródigo na área industrial. Quem foi, ou ainda é, ou disputa os primeiros lugares na produção de calçados aqui no Rio Grande do Sul. Eu ia dizer, poxa, de calçados. Nossa área calçadista é super forte. Começou a ter um pouco de problema, como todo mundo, com a invasão dos chineses, mas a gente ainda brilha na produção de calçados. Nosso Vale dos Sinos, Grendene, a parte de Igrejinha, isso. É infinita ainda é infinito o destaque do Rio Grande do Sul nessa área. Por exemplo, a terceira maior marca espalhada pelo mundo é aqui do Rio Grande do Sul, da área industrial. A Marco Polo tem 23 plantas no mundo, 23 plantas. E o copo cheio de hoje é a propósito da Serra e o crescimento industrial. Esse microfone. Não está colaborando. Não, tá. Agora deu. O copo cheio de hoje, Márcia, foca exatamente no crescimento industrial da Serra. O nosso maravilhoso Jornal do Comércio de hoje, além da tua coluna, traz uma informação. Tenha citado. Traz uma informação. Serra protagoniza bolha de crescimento industrial do estado. Olha só. Mesmo entre os resultados positivos dos vizinhos, desempenho industrial gaúcho se destaca. E tem aqui uma foto da Randon, tá? Falando do setor automotivo, que tem Caxias do Sul tem vocação para o setor automotivo. Eu não sei, então, por que tantas essas insistências da commodity. Eu acho que é justo, porque isso é uma crítica, dizendo que a gente não aproveita a nossa capacidade agrícola. Eu acho que uma coisa não invalida... eu acho que uma coisa não invalida a outra, né? Tem que destacar as duas. Perfeito. Né? Então, o copo cheio de hoje... Fica aí o registro do copo cheio de hoje. Para o desenvolvimento, para a nossa serra. Para o crescimento industrial do estado, especificamente na Serra. Depois, então, encerrado esse registro em cima do quadrinho... Vamos para a parte muito mais legal. Não, vamos para a parte conceitual. Perfeito. A coluna da
Márcia Cristófoli, de hoje, traz uma série de assuntos interessantes. Um deles, Tu conhece essa agência, Márcia Batuca? Conheço. Pois é, tu vê, eu não sei, alô, Liana, tu tem que fazer um trabalho aí para destacar mais teus associados. Eu não sei nem se a Batuca é associada Não tenho essa informação. da Associação Rio Grande de Propaganda, né? Mas, olha só, tu diz aqui, tu passa a informação aqui, Pamela Rosa é a nova sócia da Batuca, agência de publicidade. E aí fala do trabalho dela tal, e cita lá no meio contas que a Batuca não lançou agora há pouco tempo, tu registrou na tua coluna uma campanha para Betanin? Foi, sim, Betanin, lançamento de um produto da Betanin aí. Então, não lembro. Tinha. Da Betanin não me lembro, mas eu até me enganei pensando que tu tinha te enganado. Eu pensei que tu tinha confundido a Batuque, que é a produtora de áudio, com a Batuca. Não. A Batuca... E estava escrito ali... A Batuca, na verdade, ela é original de Bento. Essa agência? Isso, ela está há 7 anos no mercado. Ela começou em Bento e eu não sei te dizer há quantos anos ela abriu a sua operação em Porto Alegre. Eu não quero ser injusto com a Associação Rio Grande de Propaganda. Eu vou depois dar uma espiada no site para ver se a área jornalística, de repente, eles têm que te contratar lá, de pagar uma grana. Não, eles têm uma assessora de imprensa, Carol, muito competente. Mas se o site registra essas coisas, esses históricos das agências, tem que se valorizar as agências de propaganda. Eu acho que é uma das únicas maneiras de dar uma revitalizada no conceito agência de propaganda, as suas entidades valorizando. E a Batuca, eu estou vendo aqui que deve ser uma agência bem legal, e ainda vindo do interior, se valoriza mais, deve se valorizar mais ainda pelas dificuldades naturais. Claro. Tu passou a informação aqui, além da chegada da Pamela Rosa como sócia. Que a chegada dela se deu por conta dessas 4 conquistas que tu vai citar agora. Que a Unimed Nordeste RS. Excel Engenharia, a rede de chocolates Lugano de Gramado e a campanha de verão da Água da Pedra. A Água da Pedra, que é Não, a Fruc está trabalhando de uma forma muito legal. Chega mais, nossa observadora plena. Faz tempo, estava com saudade da participação da Nath. Faz tempo que ela não participa, né? Tem 3 grupos de cérebros sedentos da presença da observadora plena. Nós 2. Sempre. Mais o Júlio. O Júlio. Da audiência, claro. E a Dona Marli. Sim, Dona Marli é nossa fiel ouvinte. A Dona Marli deve, além da gente estar reclamando a presença dela e a nossa audiência, a Dona Marli deve estar se controlando para não mandar uma reclamação para cá. Cadê a observadora plena? Eila. Mas eu tô Bom dia, boa tarde, boa noite. Mamãe. Eis-me aqui outra vez, galera. Eis-me aqui. Não, a Água da Pedra, a Fruc está fazendo um trabalho super legal com esse... Eu acho que eles estão sedimentando com este produto, Água da Pedra, essa coisa de trabalho por job, porque quem fez até agora há pouco foi a Bistrô. Isso. Né, que também é uma agência legal, tem um monte de cliente, cresceu pra caramba, e não é uma agência tão conhecida assim, né? Ainda, pelo menos em termos de marca, de mercado, de tempo, mas eles já têm tempo de mercado, são as pessoas super legais. Sim. Gabriel e a Fernanda são muito competentes no que fazem. E eu acho interessante que a Bistrô ela é uma das poucas agências que ela assume algumas causas, né? A Bistrô defende muito a causa LGBT com seus clientes e como campanha institucional também. Acho muito interessante, que é o que a gente vem falando, assim, que a gente vê poucas propagandas corajosas, né? Poucas campanhas corajosas. E a gente até... vou dar um spoiler. Posso? Posso dar um spoiler aqui? Um spoiler. Ainda que a nossa revista Tendências e Inovação não tenha começado a circular, ela já está finalizada, daqui, acho que no máximo 15 dias já começa a circular no mercado. Nossa equipe já começa a se reunir, já está começando a trabalhar na revista de final de ano, que é a Tendências Comunicação, que é o nosso carro-chefe. Tu vai me convidar para escrever um texto complexo? Um texto um pouquinho complexo. E a gente começou a conversar, enfim, sobre algumas pautas, e uma das pautas a gente comentou na nossa reunião geral sobre a Gangue, né, que é uma marca que assume as suas causas, as suas bandeiras, e a gente pretende, então, já vou dar um spoiler e conversar tanto com o Gabriel quanto com o Paulo Tiaraju, em função daquela história que eu adoro contar, que ele foi preso, quando a Gangue assumiu a bandeira antidrogas, né?
E aí fez aquela propaganda. Não, mas tu acha um jeito de me enfiar aí no meio, né? Imagina falar de gangue, não vai lá com o Roberto Pitaúdi. Porque a gente... não, sabe por quê? Não é tanto... É pelo que a gente fez, mas também por causa de uma palavra que tu falou. Nós aqui e em outros espaços, a gente percebe e tu também cita aqui na tua página de hoje, no Jornal do Comércio, o dia que o Pir Marcondes esteve aqui, do Meio Mensagem, e ele fala, e ele cita como uma coisa legal, que ele elogiou, a disponibilidade das pessoas em discutirem propaganda, porque a propaganda está sendo discutida e os seus protagonistas estão discutindo, e a gente fala em inovação, que o conteúdo, que não sei o quê, que o anunciante caiu a qualidade, era assim, mas eu acho que a palavra fundamental é coragem. Coragem, porque claro. Criatividade não que falta. É o que a gente tem perguntado muito aos criativos que a gente entrevista aqui, né? A propaganda tá mais cagalhona ultimamente. Eu acho que a palavra mais correta para discutir é coragem, porque tu propor, tá, depende de coragem. O anunciante olhar uma peça mais ousada e colocar no ar, se ela for pertinente, tiver relevância com aquilo que ele quer dizer, ele tem que ter coragem, que é o que a gente elogia para aqueles poucos anunciantes que, durante a história da propaganda gaúcha até hoje, tiveram, que era a coragem. Tu está citando aí o Paulo Boanova e o Paulo Tiaraju, lá no começo, quem institucionalizou... Aquela cara da gangue via propaganda, inicialmente foi o Paulo. Tá? O Luiz Coronel começou, fez um pouco, mas não tinha aquela ousadia, aquela força, aquela pegada que o Paulo colocou. Então, é coragem, tanto para o publicitário, para a agência, como para o anunciante, de assumir isso. Eu sempre digo palavra isso, não é né? Inovação, não é a coragem da agência. É. Eu acho que de todos os agentes, né? Eu acho que é a coragem da agência propor uma campanha corajosa, propor uma campanha ousada, a coragem de propor uma campanha ousada, o anunciante com a coragem de comprar essa ideia, de comprar essa ousadia, e às vezes até do veículo, né? Como a gente conta essa história do Paulo Tiaraju, que o Maurício Sirotsky... O Paulo Tiaraju foi preso, e o Maurício Sirotsky ligou e disse, não, mas fui eu que veiculei, o jornal é meu, então se ele está preso, eu também tenho que ser preso junto. E também é muito oportuno tu incluir o veículo e coragem, porque pode-se lá pensar no meio do caminho, tá, mas o que o veículo tem a fazer com isso? Tem a ver com ser mais criativo ou não criativo? Tem a ver, sim, porque os veículos, eu já falei isso várias vezes, via de regra, eles não estimulam a propaganda no sentido da criatividade. Porque como o negócio deles é vender espaço, se o cara quiser botar um 0 no meio da página deles ali, ou escrever 1000... Uma receita de bolo, eles também não têm essa coisa de estar assim, intrometendo tanto ali. Mas quando tem um comercial, alguma coisa mais corajosa, se tiver também o apoio do veículo, isso ajuda até para animar o próprio cliente. Claro. Põe isso aí na roda, que isso aí vai funcionar. Mais do que isso, eu acho que estimula as demais, né? Porque a concorrência saudável, normalmente ela é motivada pelo pensamento assim, eu preciso fazer, no mínimo, o que o meu concorrente está fazendo. No mínimo, igual a ele, para poder ir atrás do diferencial. Nem que seja por aquele dogma. Mas estimula, né? Claro. Se a gangue fez, sei lá, se a Pompeia, de repente, não sei se elas são diretamente concorrentes, mas a Pompeia também vai querer fazer uma coisa assim, ou se a Casa Maria faz, uma Lebes da vida vai querer fazer, sabe? Eu acho que, ou a Lebes não, né? Mas uma Bazar Sul, alguma coisa assim. Então, acho que falta esse estímulo retroalimentado do ecossistema de comunicação. E acaba funcionando. Eu lembro que nos melhores momentos que a gente fazia a gangue e o Homem simultaneamente... A Homem também foi uma marca mais ousada. Eu acabava recebendo muita solicitação. Claro que depois eles não levavam em frente, mas já havia esse pontapé inicial de se estimular. Eu lembro de que uma vez uma empresa de pequeno porte, com pouca verba, nos procurou e me disse assim, porque o veículo preferencial da gangue sempre foi o rádio, né? E o sujeito me procurou e disse assim, eu quero ser o teu anunciante número 2 do rádio, eu quero que tu faça uma coisa, era uma empresa, uma loja de móveis, não tinha nada a ver com gangue, não era nem concorrente, mas ele percebeu a força do veículo rádio através do ato criativo que a gente cometia em nome da gangue. A West Coast, quando foi fundada, tá? Lembro. O diretor criativo dela nos procurou
E ele usou de referência que ele foi pesquisar nos veículos quem era a agência que trabalhava para a gangue, que ele queria... Ver como isso estimula, como isso movimenta, como isso instiga o mercado, né? Alguns que tinham essa iniciativa, que depois não acabavam não aderindo, tá? Tinha em contrapartida anunciantes como esse, dessa loja, que nós acabamos fazendo um trabalho, e a West Coast. E assim acontecia também com a gangue, com a Homem, muito isso. Tá? Então, é isso, é coragem a palavra, não é inovação, não é conteúdo, não é spoiler. Não é spoiler, é uma provocação. É uma provocação para o mercado, porque tem aquela máxima que é verdadeira e que não tem nada de errado, que existe não só na propaganda, a galinha do vizinho é sempre mais gorda do que a da gente. A grama, né, do vizinho é sempre mais verde, né? E tal. Então, está funcionando ali, vai funcionar para mim, eu quero ganhar dinheiro, eu vou atrás. Então, é preciso coragem. O pessoal da Bistrô tem essa característica, sim. Eu já conversei uma vez, entrevistei o Gabriel. Tá? Eles têm um posicionamento bem legal, né, em cima dessa coisa. Deixa eu só terminar ali de falar, então, da Batuca. Ah, tá, perdão. Que o nome também é divertido, né? Eu queria muito falar sobre isso aqui também. Não, mas tu já vai falar sobre isso aqui, só não, acho que eu falei aqui, eu estava falando, eu acabei saindo da Batuca. Que está trabalhando com os jobs, né? A Água da Pedra, especificamente, eu não sei se os outros produtos eles estão agindo dessa maneira, mas a Água da Pedra já teve trabalhos nos últimos 8, 10 meses, feito pela E21, pela Bistrô, acho que até a Move já fez alguma coisa, e agora a gente está lendo aqui, que tu está noticiando na tua página, né? Que a Batuca fez a campanha de verão, quer dizer, eles vão ficar trabalhando no mínimo até lá pelo começo de março, coisa do gênero. Que eu acho uma coisa extremamente saudável, essa coisa do cliente possibilitar isso. Estimular mais... Estimula a competitividade. Bom, eu por pegar algum trabalho saudável, e fica aquele outro publicitário que está vendo isso, diz, pô, mas se eu tiver uma ideia, quem sabe eu chego lá. Ele se anima mais, né? Porque aquela coisa fechada de, não, a conta está lá há 17 anos, não adianta bater lá. Tem anunciantes aqui em Porto Alegre que tem isso. Eu fui numa revenda de automóveis com uma ideia que eu tenho absoluta certeza que era tri-boa. Aí o cara me atendeu, foi super gentil, e ele disse, pois é, mas não adianta aqui, é que o sobrinho do Juca, da Maria, do Pedro, com o Carlos, com não sei o quê, e eles não vou citar nomes, tá? E eles têm um tipo de comunicação muito feia, desatualizada, é a agência do sobrinho, do primo, do tio, de não sei lá quem. Então, do papagaio, do periquito. Estão perdendo com isso, né? Estão perdendo. O que tu queria comentar a respeito do estereótipos? Não, eu quero comentar duas coisas que eu acho interessante, que eu destaquei na minha coluna dessa semana. Não precisa, pode... Já lembrei. Eu reli porque eu precisava lembrar. Uma delas é o que tu citaste aqui, né? O Piro Marcondes esteve aqui em Porto Alegre na terça-feira da semana passada. E antes da palestra, ele veio trazido pelo GAVI, que é o Grupo de Atendimento a Veículos, para dar uma palestra de noite. E aí, antes disso, a gente conseguiu... A gente não, né? Eu, como imprensa especializada, na verdade, eu e o Nenê Zimmermann, fomos convidados, Júlio Ribeiro também, nós fomos convidados a participar de um almoço no Sinapro com representantes de entidades. E uma das coisas que o Piro fez questão de salientar, assim, de elogiar aquela iniciativa, era o quão raro é, no centro do país, uma união, assim, sentados na mesma mesa, em volta da mesma mesa, representante da ARP, da ABAP, do Sinapro, da ABRAD, do GAVI, e é isso. E aí a imprensa especializada. E aí reforça o que a gente vem falando nos microfones, né, Pinta, assim, do quanto a gente precisa fazer com que esses agentes do mercado se comuniquem, conversem, se fortaleçam, para que possam lutar pela categoria, para que possam, de fato, fazer um mercado mais coerente, mais justo, mais concorrido. Porque a gente entra naquela... E foi uma das coisas que eu levantei até nesse encontro, né? Poxa, a gente está aí com o Rio Grande do Sul perdendo contas para o centro do país, a gente exporta talentos, a gente não retém esse talento, né? A gente tem agências super tradicionais, super históricas, fechando as portas ou apostando em fusão. Porque o que está faltando, né, para a gente, de fato, fazer a roda girar? Então, isso eu queria destacar, assim, que eu acho muito interessante. Ainda que a gente saiba que nos bastidores existem algumas guerrinhas de foice e de ego, enfim, entre esses representantes
entre não necessariamente aqueles, né, mas entre representantes. O Piro Marcondes só quis salientar isso por causa da tua presença e tuas sardas. Não Tu foi por causa do acha? Nenê Zimmermann, do Zimmermann, né? mas nem Não, por causa do né? Júlio. Eu amo o Nenê, mas entre as minhas sardas e os... Eles dois, inclusive, foram convidados na carona do teu convite. Claro. Porque o Piro Marcondes queria convidar só a tua pessoa lá. Claro. Ele disse, não, eu quero saber daquela melhor do business aí que o Pintaúde fala tanto lá na EO, no marketing. Aí disseram para ele, não, mas se tu convidar a Márcia, vai ficar chato. Tem que convidar o Nenê também, que é do meio. Tá bem. Tem que convidar o que Júlio. É o trade que ele faz. O trade, isso, né? Viu, essa não Imprensa mudou ainda. especializada. É o trade. Essa não mudou. Não. Bom, então é isso. Eu acho que eu não vou cansar de estimular. A gente já deixou várias vezes o microfone da EO aberto, né? A representantes dessas entidades, Sinapro, a BAP, a ARP. A ARP já veio aqui mais de uma vez, Sinapro já veio também. Então, que a gente possa, de fato, fortalecer através dessas entidades, porque são elas que fazem, né, essa roda girar. E também não teria como ser diferente. Eu, estando há tanto tempo nessa atividade, aí, tendo conseguido fazer alguns trabalhos legais, tá? Eu tenho que ser simpático aqui através da EO, com essas entidades. Já foste, inclusive, presidente de uma, né, da isso, principal. Isso aí ajuda a promover. Eu não consigo entender por que não existe um pouco mais de comunicação, de que seja, mesmo, de união, que elas, seja, de comunicação, né? de divulgação a respeito do trabalho das agências de propaganda. Até eu acho que, não sei se foi aqui no próprio microfone ou fora, que eu devo ter comentado para a Liana, por que a ARP não faz um trabalho divulgando melhor? Eu acho que até está legal o trabalho, está assim, muito... Está em cima de modernidade e tal, mas eu acho que democrático, né? Mas poderia ter um espaço mais para, sei lá, fazer um curso de quando em quando para ajudar os anunciantes, eu não vou dizer nem ensinar, mas ajudar os anunciantes a evangelizá-los, né? A usar melhor, de forma mais correta, mais técnica, as agências de propaganda, seguindo até esse exemplo da Fruc. Não, eu vou te dizer de trabalhar por job, porque eles vão ter... fala com 3 publicitários bons, vai ser muito melhor do que ficar 10 anos com um mesmo, por mais competente que esse um mesmo seja, né? Mas você sabe que eu acho que o Sinapro tem assumido, assim, acho que a ARP está num processo de modernização, de rever até as nomenclaturas do seu prêmio, de democratizar o espaço, de aproximar os estudantes. Acho que isso está super legal, assim, vem numa batida crescente, tanto que a gestão atual conseguiu dobrar o número de sócios, né? Acho isso super importante. Então, acho que o Sinapro tem tomado a frente dessa questão mais formativa do mercado. Então, por exemplo, o Sinapro conseguiu reunir representantes. Eu acompanhei 2 iniciativas já do Sinapro. Uma delas foi quando ele reuniu as agências para falar para ouvir o presidente do SEMP, que é o Conselho Executivo de Normas Padrão. Então, sobre várias mudanças na nova resolução que eles divulgaram. E tinha lá 22 agências representadas, né? Achei super interessante. E, assim, conversando... Ok, a gente sabe que no mercado, muitas vezes, eles se matam de foice. Assim, numa licitação, por exemplo, eles viram inimigos mortais. Mas, ok, assim, mas dividindo as mesmas dores, as mesmas preocupações, as mesmas dúvidas quanto a algumas coisas do mercado. O Alexandre Sklovonsky assumiu o compromisso comigo, ele estava, aquele dia, há uns 15, 20 dias aí, a gente comentou, e eu liguei para ele, convidei. Legal. Ele foi trisimpático e tal, mas ele estava, assim, ali há 4 ou 5 dias, ele tinha uma viagem que misturava um pouco de férias, um pouco de negócios, e ele disse que quando ele voltasse, ia demorar uns 20, 30 dias, já se passaram uns 15, era para eu ligar para ele. Não, vamos lá, vamos retomar. Aqui. O Alexandre é presidente da BAP, da né? BAP, isso. Então, nós já trouxemos o Fernando, trouxemos a Liana, vamos trazer o Alexandre. E tem o Moisés também da Brad, dos agentes digitais. Que então, vamos trazer mais ele também, legal. mais Moisés. E depois poderemos até, numa sequência, fazer uma mesa redonda com todos eles. Com todos eles, acho super legal. E uma outra iniciativa que eu participei também, que eu acompanhei, foi quando o Sinapro reuniu as agências para que alguns representantes de cada uma delas falassem sobre os seus sistemas de gestão. Então, foi lá o fulano defendeu o publi, o fulano apontar o porquê que escolheram aquele sistema e quais as suas dificuldades, por que a agência usa o SIGA, por que usa o publi, enfim... achei super interessante. E agora tem uma nova iniciativa do Sinapro, agora para outubro, que é que eles chamam que é o projeto Frente a Frente, que é quando eles reúnem o mercado. E eles vão falar sobre os novos formatos de trabalho.
Então, vão falar sobre trabalho por job, vão falar sobre contrato de terceirização, vão falar sobre formato de home office. O formato de job e como um anunciante se relaciona com as agências, eu acho assim a segunda coisa, ou a primeira, ou as duas são as primeiras, fundamentais para modificar um pouco esse cenário. A outra eu já falei aqui também há algum tempo atrás, falei errado. Há algum tempo, não precisa o atraso, ou diz há tempo. É uma confusão. Essa língua portuguesa. É que o há de haver, ele já é temporal, né? É então temporal. Não é. Tá errado dizer há 2 anos atrás. O outro que eu acho assim fundamental colocar em discussão, exatamente para valorizar a criatividade via coragem, é a discussão sobre esse tal de 20%, esses tais de 20% sobre a mídia. Para mim é coragem isso aí, porque no momento que tu tiver que simplesmente cobrar pelo teu trabalho, eu tenho certeza que esse cenário se modifica. E eu acho muito engraçado falar sobre isso, Pinto, com os representantes, porque todos eles defendem que esses 20% as agências que estão baseadas nisso vão morrer, estão fadadas ao fracasso. Mas ninguém abre mão, né? Mas ninguém abre mão, e sobrevive daquilo ali, né? A grande receita é essa. Mas, enfim. Bom, vamos falar do nosso patrocinador amigo. Perfeito. Tá. Marketing ou propaganda está no ar em oferecimento de Ivopens. O maior distribuidor de tubos Tigre desde 1956. Tá? Para dar um spoiler, o Ivopens, a partir de outubro, entra com um novo material no ar, muito bonitinho. Vai dar um spoiler, não fala muito, é só um spoiler. É só um spoiler, não, mas é só um teaser, né? É um teaser, mas nesse Pra quem não sabe, eu vou contar nos bastidores que semana passada a Natália Miller e Roberto Pintaúdi estavam discutindo a diferença entre spoiler e teaser. Pois é, tem uma coisa importante nesse spoiler. Ele vai dar um spoiler ou um teaser, Nath? As duas coisas. O que vai falar? O spoiler. Eu diria teaser. Categorizar. Eu diria teaser, mas como eu tenho que me modernizar, vamos de teaser. Tá? Mas o importante desse teaser, que tem boa qualidade, é um jingle que teve a participação criativa da observadora plena. Natália Miller. Olha só. Ela inclusive, ficou tão ela ficou tão satisfeita com o resultado. Eu ia fazer uma sacanagem com ela, mas eu sou um desastrado em termos de TI. Ela se animou tanto com o resultado criativo, que depois, daqui uns 7, 8 dias, nós vamos ouvir no ar, tá? Que ela gravou eu gravei um mini clipe, ela dançando o jingle. Ai, meu Deus, eu preciso ver isso. Eu ia sacanear ela. Não, mas aí que vem Ele perdeu. Eu perdi, eu não consegui gravar direito. Não, eu sou um desastre. Eu não acredito. Ia ser legal para divulgar o trabalho da Observadora Plena na área criativa, entendeu? As suas habilidades corporais, né? Eu acho que ela entrou no clima aquele de dançar bem e tal, e fez bem legal. A convivência, né? A convivência faz isso, perfeito. A convivência faz mas isso com as pessoas. Eu deveria aproveitar melhor essa convivência para aprender um pouco mais de TI contigo, né? Mas estamos tentando. Mas aí enquanto isso, tu vai ensinando ela a dançar. Falar em convivência, a gente pode falar ao pessoal que está nos ouvindo, né? E muito assistindo. Bem. Terminou o Ivopens? Tu não falou o endereço, não falou do estacionamento, não falou o slogan. Próprio. Muito bem. O estacionamento não é próprio, é próprio. Mais palminhas. Roberto Pintaúdi hoje está bem... Não é hoje. Eu estou fazendo todos os dias, o tempo todo, assim. O tema de casa, né? O tema de casa. Eu ia dizer uma coisa mais pesada, o tema de casa é melhor eu dizer o meia-culpa para fazer as correções que são necessárias. Não, o tema de casa. Falar corretamente, se atualizar com a terminologia, se aproximar um pouco mais de TI. Nós elogiamos aqui no começo do programa, Márcia. Não ter atitudes nem pensamentos machistas. Isso é mais difícil. Uma desconstrução. Mas eu tenho me esforçado, Não, é verdade. Inclusive, mudei o discurso a respeito de mamãe. Tu sabe que eu estava vendo... O que ela não te odeia mais. Não me odeia. Descobri que ela me amava muito. Olha! Eu estava vendo aquele documentário ali do... Eu não me lembro o nome, o Globo Repórter, que me interessou muito e eu assisti, porque era sobre a Holanda e as flores. E daqui a pouco eu estou olhando ali, entusiasmado, assim, emocionado, vem um big close de amor perfeito. Aí eu disse, minha mãe era uma mulher perfeita. Por quê? A minha mãe cuidava dos filhos, ensinava os filhos a escrever, fazia isso, fazia aquilo e tal, plantava
plantava o que tu imaginasse, ela fazia pão, ia para a rua, não sei o quê, fez tudo. E era o jeito dela também um pouco feminista, já à época. Ótimo. E plantava Amor Perfeito. O que eu agradei às moças com os amores perfeitos da minha mãe, porque eu mentia, inclusive, às vezes, quando mentia, que era eu que plantava, porque eu era o secretário dela, tá? Mas eu só me limitava, às vezes, era regar, não sei o quê, ir comprar semente, coisa desse tipo. Sim. Sob as ordens dela, sobre a tutela dela, e me aparece cada amor perfeito mais lindo, assim. E aí tu... Né? Eu digo, não, chega desse papo. Mamãe me amava muito. Muito bem. Muito. Onde fica a Ivopens? Ivopens é na Presidente Roosevelt 849, o estacionamento é na rua ao lado, ali, assim. Ali na Maranhão. Na Maranhão, tá? Que a gente entra para o depósito. Muito o caminhão bem, entra para o depósito. Que orgulho! Estacionamento próprio. Não. Próprio. Muito bem. Próprio. Então, Ivopens... Deixa eu só fazer Desde 1956, Por quê? sua obra não pode parar. Já que eu falei em TI aqui da participação da Observadora Plena, e antes, no início do programa, a gente elogiou aqui o Parque Industrial Da Serra, o Daniel Randon, tá, que é o presidente hoje da Randon, tem na Zero de hoje uma coluna todinha. Ela é muito extensa, mas eu só vou citar para quem se interessar. E cito porque ele também... Assim que tu achar ela. Inclusive. Não, ele escreveu sobre TI. É isso que eu quero dizer. Eu tenho dobrado aqui marcado, quer ver? Enquanto procura, a gente pode falar também do pessoal. Falaremos que da a gente nossa tem muito audiência. orgulho. A Adriana Gersi está dando boa tarde. Boa tarde, Adriana, nossa comunicadora aqui, né, na rádio. O Edgar Ferretti está dizendo que está nos assistindo. Oi, Edgar. Ó, Muito obrigado pelos 62, Edgar. Do Rodrigo Flinkler. Finkler dizendo, e aí, Pinta, parabéns pelo aniversário, muitos anos de vida. É verdade! Não, Sim, falamos fora do microfone. O Para quem Rodrigo não... está nos devendo um churra, hein? Não, não era um peixe? É um peixe, é um rango É um dele, né, peixe. que ele faz qualquer coisa legal. Para quem não sabe, a audiência, então, ontem, dia 22 de setembro, Pintaúde estava de aniversário, fazendo seus 58 anos, né, Pintaúde? 58. Perfeito. Então, esteve ou estiveram conosco o senhor Crespo Rubem Afonso Dario, Norberto Vieira, José Peixe, Tássia Cunha, Roberta Priscila Aquino, a Lara, o Urbano Ziles, o Ian Soares, o Lauvir, o Christian Brito Bueno, o Rogério Azenaide, a Daiane Oliveira, o Renato Rodrigues dos Santos e o Michele Caetano. O que mais aí, Nath? Eu estou procurando no jornal errado, É né? que tu está nos comentários, né? Não é na 0 hora. Não sei também. Tem um pequeno erro Tem um aqui. probleminha técnico. O que eu falei aqui que o Randon escreveu... E tu não tá achando que o Rondão escreveu? Não, ele escreveu foi no Jornal do Comércio. Ah, Enfim, tá, o que eu pra- quero dizer é o seguinte, Vai. o Daniel Randon, ele já não é uma pessoa tão jovem que nem a Observadora Plena, mas está triligado, tá, no processo de TI, de modernização. Tem uma coluna dele, mas ela é muito extensa aqui, eu não cabe ler aqui, eu só vou indicar, se alguém quiser ver... Então, Daniel Randon escreve hoje no Jornal do percepção Comércio sobre TI. de TI de um sujeito que está na área industrial e vê o processo de TI influenciando pra caramba na evolução da área industrial, e ele está no meio do caminho em termos de idade, ele deve ter uns seus 40 e poucos, 50 anos, leiam hoje Daniel Randon escrevendo sobre isso. No Jornal Tá? do Comércio, Também não na 0 hora, como tu estava fiz uma procurando. confusão aqui. Também o seguinte, a exemplo daquele texto maravilhoso que tu leu aqui o outro dia Ai, dos sim, que formandos eu tô da URGS. apaixonada por aquele texto. Então recomendo hoje, dentro do mesmo foco, o texto esse sim é na 0 hora, da Cláudia Laetano, na Cláudia 0 hora de Laetano. hoje, página 4 4. do segundo caderno. Que o título da coluna é Cala a Boca Setembro, e ela está falando daquelas mesmas dificuldades que a gente está vendo hoje aqui na vida no Brasil, na economia, no não sei o quê, na cultura. Deixa separadinho e, de repente, então, vamos terminar o programa hoje lendo essa coluna da Cláudia Laetano, que nem a gente fez Aí passo para no ti. passado, perfeito. E tem uma outra Eu coisa quero aqui falar- que é rapidinha aqui, ó. Não, que é rapidinha, não tem Vai a ver com lá. a rádio, é bem pequenininha essa aqui, ó. Palestra sobre Lei Maria da Penha foi adiada, tá?
é sobre a Gabriela Souza. Ah, eu sei, ela é uma advogada especialista em mulheres, né? Isso, Advogada de ela mulheres. era fundadora do primeiro escritório focado em advocacia para mulheres do Rio Grande do Sul. A advogada Gabriela Souza vai ministrar a palestra Reação contra a Violência, Descomplicando a Lei Maria da Penha em Porto Alegre. O evento, isso é importante a gente ressaltar, o evento estava programado para hoje, às 19h30, no auditório da Facergues, com entrada... Fadergues. Lembrando do camp da Riachuelo, né? Porque eles têm vários. Com entrada gratuita, foi adiado para 19 de novembro. Nós aqui da... Tem a ver com a nossa bandeira aqui, de exaltar e enaltecer as mulheres. Eu vou recortar aqui dentro do meu... A gente pode chamar ela, inclusive, para conversar. É uma bela ideia. Né? Ela é de Porto Alegre, né? Sim, Gabriela Souza. O escritório dela fica ali no centro. Então, a palestra, ela pode vir aqui fazer um super spoiler sobre a palestra. Isso, antes do dia 19 de novembro. Então aí, doutora Gabriela Souza, entraremos em contato. Sabe o que eu queria falar? Eu queria falar sobre... Deixa eu pegar o teu clipping aqui. Eu queria falar sobre a minha provocação da coluna de hoje, que eu queria também ouvir um pouco da Nath, que eu sei que ela defende essa bandeira também, que eu falo sobre os estereótipos na publicidade. Não é Nath, tu me desculpe. Nossa observadora plena, perdão. Que, aliás, quem é que criou essa designação? Observadora foi tu e eu completei com porque nós somos plena. E o que vale mais é a plena, né? Plena. Porque observadora todo mundo pode ser. Agora, plena... Não, plena é só a Natália Miller. Só a Natália Miller. Vamos lá. Então, eu faço a provocação sobre estereótipos na publicidade até quando? Teve um estudo realizado pela empresa 65/10, a pedido do Facebook, sobre estereótipos na publicidade brasileira. E esse estudo, esse levantamento, enfatiza o quanto as marcas perdem, ainda que achem que estão ganhando, ao insistirem no uso de imagens que nem sempre são projeções de uma população tão diversa quanto a nossa. E aí eles dizem o seguinte, que as marcas insistem em usar a supermulher, a mulher perfeita, além da mulher objeto, que, né, a gente sabe, especialmente marcas de cerveja usavam isso com bastante intensidade, as lésbicas hipersexualizadas ou masculinizadas, o provedor, o homem provedor, o macho perfeito, né, o macho alfa, como eu costumo dizer, o gay afeminado, né, estereotipado como isso, ou a gorda engraçada. Isso foram alguns dos estereótipos que a gente pescou nesse levantamento, mas, na verdade, eles identificaram 38 estereótipos. Né? Então, assim, existem 38 tipos de personagens explorados pela publicidade brasileira, onde eles não ligam para essa diversidade de população que a gente tem, né? Diversidade de comportamentos, estética e etc. Então... Essa tua provocação me lembra aquela palavrinha que eu também já me referi várias vezes aqui do Roberto, do Ailib, que a propaganda é caudatária da sociedade. Então, Perfeito. Esses estereótipos, eles estão em outros lugares e a propaganda preguiçosa e não corajosa, cagalhona, vai lá e se alimenta daquilo com a maior simplicidade possível, que é simplesmente assim, é querer de um tempo para cá, aliás, faz bastante tempo, descobriram que o Brasil é um país de negros. Aí, então, é o seguinte, para a propaganda ficar politicamente correta, põe um negro na propaganda. Não é bem assim. Põe ali, acho que vai resolver, que, então a marca está sendo bacaninha, democrática. Não, eles põem... Isso está no inconsciente das pessoas, né? Isso é só o inconsciente das pessoas, querendo ou não, isso é toda a bagagem preconceituosa. Inconsciente coletivo, né? Sim. Sim, mas tu concorda que a propaganda é preguiçosa, né? Poderia revisar isso, né? Sim. Ser um pouquinho mais corajosa. Eu acho que vamos começar a bater nisso. Coragem. É isso aí. Ninguém me contou, eu vi, eu achei assim, eu fiquei escandalizada. Eu não lembro em qual evento que eu participei e que se falava sobre tu até gosta de não lembrar nesse momento para não ter que citar. Não, mas eu não, o evento não, eu achei interessante e oportuno, né? O palestrante mostrou defendendo, na verdade, o preconceito, criticando o preconceito que a publicidade utiliza ainda, insiste em 2019, né, em utilizar. Mas eu não vou lembrar qual a marca, não é brasileira, tá? Graças a Deus. Mas é uma mulher lavando roupa. Gente,
Eu juro pra vocês, ninguém me contou. Eu vi essa propaganda, ele passou no telão, o palestrante desse evento, que eu não lembro qual era. Tem uma mulher lavando roupa e aí chega um cara negro para ajudá-la. Uma mulher lavando roupa e um negro. Olha aí. É. E aí, gente, eles, eu não sei exatamente o contexto ali, até porque ela era uma propaganda oriental. E aí ela bota o negro dentro da máquina de lavar roupa, fecha a tampa e abre de novo. E quando abre, sai um japonês branquinho. Que barbaridade. Um minuto de silêncio, né? Gente, eu lembro que assim, a plateia ficou assim... Foi um silêncio, assim, sepulcral no auditório. Porque a gente falou... Gente, como é que uma agência cria isso? Como é que um cliente aprova isso? Como é que um veículo permite que isso vá para o ar? Como é que uma marca não é assim, execrada com uma coisa dessas? Quando eu ouço algumas histórias desse tipo assim, eu sempre também fico pensando nisso que tu acabou de citar, um cliente, alguém cria e tal. Eu fico pensando no momento da venda. Como é que o atendimento chega lá, com o layout lá, com o pendrive ou qualquer coisa. Defende uma E campanha. explica que nós chegamos a essa conclusão por causa desta e desta análise. Isso vai ser ótimo para sua marca. Isso fala da nossa marca. Mas- Isso representa O a entusiasmo nossa do marca. vendedor ali explicando e o cliente, é isso aí mesmo. Eu fico impressionada, gente. É isso mesmo, que A barbaridade. gente quer esse vendedor, né? Porque você conseguiu vender isso. É verdade. Vamos trazer ele para a rádio. Imagina. Ia Que ser atendimento, perfeito, né? que capacidade de persuadir alguém a comprar uma ideia destas, né? Fala, Mas Nath. Isso também é interessante, tu vê quando a marca quer vender uma coisa que não é. Entendeu? Tu quer pegar uma bandeira que não é tua, então perfeito. tu tenta vender, tu Que não eu sabe acho que é o que o como Pinto estava falando, né? Um pouco aquilo. dessa legalzice, né? Não está contextualizada, ela tá descolada da tua marca, mas a marca acha que não, ela tem que fazer isso porque todo mundo está fazendo. Né? Mas só um pouquinho que eu interrompi a Nath, deixa ela concluir o pensamento. Essa pesquisa é muito interessante, porque lá eles colocam também uma ferramenta para quem faz os próprios anúncios, publicar lá, enfim, e eles fazem uma análise para saber sobre o teu público, como é que tu está usando e tudo. É bem interessante para quem tiver interesse. E é uma faz ferramenta isso. interativa, isso, né? É muito legal. É muito bom. Diga, Pintaúdi. Não, eu ia me lembrar aí de exemplo de falta de coragem, assim, mas num outro aspecto, assim, num outro viés. Eu cansei de receber solicitações, principalmente do varejo, para se utilizar o apelo do LGBT. Tá? Aí tu, que legal, aí tu fica entusiasmado, te põe a pensar, fazer isso e isso, aí tu leva para o cara. Sempre a alegação é assim, não, nós temos que nos comunicar com esse público, porque eles têm muito poder aquisitivo e coisa do tipo, mas aí tu leva uma ideia, não é bem isso, aí no fim, nem sequer o sinalzinho, sempre a alegação, se tu botasse, eu digo, então tá, tu não quer essa campanha porque ela não sei o quê, isso e aquilo, então tá, então só põe um código num cantinho da tua vitrine, não, vão achar que isso aqui é coisa de não sei o quê, de não sei o quê, falta coragem. Falta coragem. Antes de a gente passar para um outro assunto que eu quero... Nosso texto, que a gente já está acabando o horário. Nós temos que falar bem, a gente falou aqui no começo das agências de propaganda. Então, é o seguinte, para anunciar... Ah, perfeito. Cadê o papel? Na EO, tá? A nossa audiência deve fazer o seguinte, contratar uma agência de propaganda, mas, se for o caso... Na falta... quiser algum contato direto, basta ligar para cá, 31 91 3082. Aliás, as agências que forem procuradas por seus clientes para anunciar também ligam nesse número, né? Também. Então, para receber tanto as marcas informações quanto as de agências formatos, custos, como é que a gente faz a nossa comercialização. Custo. Investimento, eu falei investimento, tu que ouviu o custos. PNL aí, a programação neurolinguística. E também, para quem quiser nos seguir nos demais canais, podem nos encontrar no Twitter ou no Instagram pelo @RádioWebEO. A nossa página no Facebook é RádioWebEO, né? Então, facebook.com/RádioWebEO. Para baixar o nosso aplicativo, basta acessar a loja Play Store no Android por Rádio Web EO. Para ouvir toda a nossa programação ao vivo, é só acessar o nosso site no www.radiowebeo.com, apenas .com. E também
o nosso canal no YouTube para acessar todos os canais, todos os programas, aliás, que já foram ao ar, ficam lá gravados, só procurar por Rádio Web EO. E para fechar, Márcia, eu queria colocar aqui para a gente comentar um pouquinho, tá, um tema que é super atual, que é o mundo pet. A Zero de hoje também traz uma página aqui, em cima de uma discussão que está dividindo os frequentadores dos shopping, que é a liberação para... Eu vou dizer, antes de vocês falarem, que eu sou contra. Tá? Eu acho que lugar de cachorro não é em shopping. É na rua. Eu acho que isso é um exagero. Inclusive, tem um sujeito aqui, ó, a Zero Hora fez uma matéria, mostra uma moça com o seu cachorrinho no bar, onde ela vai várias vezes, lá com uma Lulu da Pomerândia. Tá? Lulu de Pomerânia. Tá aqui, Lulu da Pomerânia. É uma Lulu da raça Pomerânia, um cachorro, uma raça de cachorro Isso, caríssima, diga-se de passagem. Tem uma foto aqui. Eu acho que ela quer mais passear ali, se mostrar, do que realmente fazer alguma coisa pelo cachorro, minha opinião. Tem um sujeito aqui, o subgerente de loja, tá? Que é... Não é essa a opinião que eu mais gostei. Esse aqui, ó, que ele tem uma Border Collie. Acredito que shopping não é lugar para eles. Também penso que os cães podem se estressar com o ambiente, ficar nervosos e latindo. Isso é a coisa mais verdadeira. Claro, não, e luz não é própria para os animais. Não, esse fim de semana eu sou suspeita se eu falar, eu tenho amigas que dizem que eu sou inimiga do Capitão Planeta, né? Então... A investidora também é protetora de animais. A gente tem 14 cães em casa e eles estão num espaço pequeno, 14, tu imagina. E esse fim de semana a gente foi passear num outro lugar que eu, inclusive, me deixei fotografar com 6 Border Collies genéricos. Genéricos. Porque eles têm uma misturinha qualquer ali. Eu digo, que coisa espantosa isso aqui, nem um latido, nada. E eles brincando o tempo todo. Aí ela me alertou, claro, porque aqui tem espaço, o cachorro não gosta de ficar preso onde tem muita luz, não sei o quê, claro, porque não são temperatura. bichos para esse tipo de coisa. Então, já por aí, mas em todo caso, tem uma discussão aqui, um passeio bom para cachorro. A frase até é bem sucedida, tem uma sutileza nela aqui, que ele está dizendo que não é bom para cachorro, na verdade. Embora autorizado pelos grandes shoppings da capital, a presença de pets no interior dos locais não é lugar, e não precisa, né? Eu tenho uma opinião também bem polêmica quanto a isso. Acho que cachorro é cachorro, ser humano é ser humano, né? Então... há um pouco de exagero nisso aí. Eu acho que sim, mas eu não tenho pets, né? Eu não convivo com cachorros, enfim. Não, mas a tua opinião, eu estou te transmitindo uma opinião de quem eu já convivo com 14 mas exatamente, há 10 anos. Mas então, é isso que eu digo. Eu não tenho esse sentimento nutrido pelos animais, pelos pets de estimação, porque eu não convivo com algum. Então, para mim, assim, como eu disse, para mim, cachorro é cachorro, ser humano é ser humano. Observadora plena. Eu acho que teve uma mudança de comportamento na sociedade. Hoje os animais perderam um pouco esse foco. Eles não são mais só cachorros, entendeu? Eles vivem, eles são parte da família. Tanto que hoje o setor pet é o setor que mais cresce. Sem dúvida. Na questão de vendas. Então, eu acho que o shopping, pensando pelo lado capitalista, sim, eles têm que agregar isso. Olha... mas é que eu acho... Mas assim... Tá, mas só um pouquinho, vamos lá. Pelo lado capitalista, eu vou dizer o seguinte, Vamos deixar essa matéria, antes que a gente esqueça, eu vou registrar, vamos deixar aqui para o próximo. Não, para o Confraria Pet. Boa, com a Aline Nunes, boa. Eu vou deixar essa Porque eu acho o seguinte, né? Os cachorros não têm poder de decisão, né? Eles não são consumidores, né? Eles não têm que estar ali, porque o shopping, ele é a personificação máxima do capitalismo, né? Tu não vai pro shopping para arejar a cabeça. Tu vai pro shopping para comprar, tu vai consumir. Tem loja, tem serviços, tem comida, enfim, tem cinema, tem lazer, tem cultura. Então, assim, o cachorro não tem esse poder de decisão de compra, disseste, né? Márcio, que esse aqui o Lulu da Pomerânia é um bichinho super caro. Um cachorro, uma raça. A dona desse cachorro aqui deve ser uma pessoa de boas posses. Eu te diria o seguinte, usaria uma gíria. Eu respeitando a tua opinião, e acho que tem um pouco de fundamentos que tu está falando nos tempos atuais, mas eu acho que quem vai com um cachorro, ainda mais, tu não vê vira-lata no shopping, já começa por aí, há uma distinção de classes aí. Tá? Também tem isso. Tu só vê os bacana. Perfeito. Então, isso para mim, eu traduziria no seguinte, para essa moça que está aqui, para outras pessoas, é uma atitude meio que assim, preciso que me notem. Mas a vida hoje é baseada no quê? Não preciso que me notem. Status, né? Não preciso que me notem, então... Não basta ser, né? Tem que parecer ser. É isso. Já diria Guy Debord.
A dona Sônia compartilhou a opinião dela, ela concorda contigo, Roberto, que o lugar de cachorro é em casa. Eu só, nossa investidora É uma pessoa que tem Cadê uma... o texto pra gente finalizar o tem, programa? isso, Tu tirou dali. da Cláudia Laitano, não, tá, página 4. Já falamos aqui dessa moça. Página Né? 4 do segundo caderno. Nós só não vamos falar de um assunto aqui, Não é aqui? porque eu... Não. Ó, ela complementa a resposta dela dizendo que o setor pet cresceu 11% no país. Sim, os pets têm um lugar diferenciado nas famílias. Perfeito, ok. Ela concordou com os dois. Ela concorda em ficar em casa, mas mesmo assim ela tem a consciência da mudança. Então tá, nós vamos voltar a esse assunto no Confraria Pet. E a Márcia, que brindou a nossa audiência no programa anterior com um texto maravilhoso da galera da URGS, tem aqui hoje também a oportunidade de passar o seu olho aqui no texto da Cláudia Laitano, que tem o mesmo foco. Na zero de hoje, né, Pinta? Zero Isso, de hoje, 23 de setembro. Vamos lá, cala a boca setembro. A política cultural do governo Bolsonaro, como sabemos, é sólida como uma porta. Se há cultura, sou contra. Não há plano nem estratégia, apenas desmonte. O que, em certo sentido, não deixa de ser uma estratégia. Por mais que o mundo nos ame, não veremos manifestações internacionais em defesa do ecossistema cultural brasileiro. Brasília pode refestelar-se com cortes de orçamentos aleatórios e picuinhas em geral, nem a ditadura odiava tanto Chico Buarque, sem que isso vá parar na capa do The Economist. Estamos sozinhos nessa. Para complicar, o pelotão de artilharia não está acantonado apenas no Planalto. Enquanto as instâncias federais apertam o garrote do financiamento cultural, a base de apoio do presidente encarrega-se de alimentar factoides que assanham a militância anti-intelectual e acendem a nostalgia da censura. Foi o que se viu neste setembro, especialmente agitado, em pelo menos 3 ocasiões. Primeiro, uma vereadora gaúcha tentou cancelar uma exposição de cartoons na Câmara Municipal de Porto Alegre, 3 de setembro. Depois, o prefeito do Rio mandou apreender um gibi na Bienal do Livro, no dia 5 de setembro. Na semana passada, um deputado catarinense lançou uma moção de repúdio à inclusão do livro Um Útero é do Tamanho de um Punho, da poeta gaúcha Angélica Freitas, na lista de leituras para o vestibular da UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, no dia 17 de setembro. Nada deu em nada, mas o objetivo desses arroubos censórios foi, em certa medida, atingido. Em um ambiente polarizado, o ataque à cultura e aos artistas tornou-se uma das mais eficientes ferramentas de marketing político e autopromoção. Falem mal, mas falem de mim. É o novo rouba, mas faz. Cabe à justiça coibir abusos contra a liberdade de expressão, mas o público também precisa fazer a sua parte nessa cruzada civilizatória. Nunca foi tão importante frequentar o teatro, comprar livros, assistir a filmes brasileiros, ir a shows e exposições e procurar descobrir músicos que não cantam no Faustão nem tocam nas rádios de sucesso. Dos artistas, esperamos apenas ousadia, inquietação e talento. A grande arte não precisa falar de política para ser política. Muitas obras medonhas nasceram de boas ou nem tanto intenções. A arte não pode ser irrelevante, é verdade, mas é redundante ou panfletária. Mas se é redundante ou panfletária, acirra os ânimos sem tocar a alma. Toda a coluna é muito boa, Márcia, mas eu gostei muito dessa aqui, ó, porque, independente da coluna que está dizendo o que está dizendo, essa coisa, a gente pode, sim, contestar essas atitudes aí fascistoides, comprando livros, lendo livro, indo às peças, prestigiando, dando Nunca dinheiro. foi tão importante frequentar o teatro, Isso. comprar livros, assistir a filmes brasileiros, ir a shows e exposições e procurar descobrir músicos que não cantam no Faustão nem tocam nas rádios de sucesso. É a melhor forma de dizer não ao que o governo vem Perfeito. fazendo, né? É isso aí, então. Encerramos por hoje mais um Marketing ou Propaganda, que está no ar em oferecimento a Ivopens. Com apoio da Ivo Pens. Com apoio da Ivopens. Quinta-feira estamos de volta às 13 horas. Boa semana. Tchau, tchau. Porque o marketing ou propaganda não pode parar. Não pode parar. Muito bem. Tchau, tchau. Tchau. Desde 1956, para a Ivopens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos,
pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivo Pens, porque sua obra não pode parar. Ivo Pens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra.